Tudo bem? Conosco aqui, pela graça do nosso Deus, nós estamos bem e é um prazer chegar até você neste instante para gente cultuar ao nosso Deus, ter esse período de reflexão, um período breve, mas que com certeza é de grande importância para as nossas vidas. Quero te cumprimentar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e quero ler na Bíblia com você, para que ela possa então nos orientar. Na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 2, o verso 8 e o verso número 9, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Deus nos abençoe com esta pequena porção lida na palavra dele. E eu pergunto para você, o que é necessário para que uma pessoa possa ser salva? Ela precisa ser uma pessoa boazinha, uma pessoa que faz muitas caridades e
manifeste muitas coisas boas. O que é necessário para que a pessoa possa ser salva? Não sei qual é a sua resposta, qual a sua reflexão, e até perguntaria mais: você é salvo porque é uma pessoa boa, ou é uma pessoa boa porque foi salva? É salvo. É interessante pensar em ser salvo por ser uma pessoa boa, ou em ser boa porque é salva, porque já ganhou a salvação e aí então pensa em fazer aquilo que agrada a Deus e que também beneficia aqueles que estão à nossa volta. Estas são questões nas quais muitos interrogam, querendo então uma resposta para si, querendo até serem salvas e até lutarem por ter uma vida de gente boazinha, por ter caridosa para ser salva. E a palavra de Deus, ela nos ensina de uma forma diferente. O apóstolo Paulo fala de Deus nos salvando e nos conduzindo com Ele, e aí ao Ele nos salvar é que Ele nos convida a viver essa vida que a gente procure ser benéficos para aqueles que estão à nossa volta. Eu quero observar esse texto com você pensando em Deus nos salvar. O que é necessário para Ele então estar nos salvando? E o primeiro fator para Deus nos salvar é que Ele dispensa nossos méritos. Diz que é pela graça de nosso Deus que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E diz que não é de obras para que ninguém se glorie. Então, Deus, para nos salvar, dispensa nossos méritos. Tudo que você acha que é mérito seu para ser salvo ou salva, ao ser colocado diante de Deus, é como diz Isaías capítulo 64, verso número 6: todas as nossas justiças não passam de trapo de imundícia na presença do Senhor. Então não temos méritos nenhum mérito nosso leva a gente a merecer ser salvo. É só pela graça de Deus, pela bondade do nosso Deus, porque ninguém de fato tem mérito. Às vezes tem mérito diante da sociedade, mas diante de Deus não. Quando achamos que nós temos méritos, já estamos em deméritos, já estamos pecando contra Deus e achando que Deus é obrigado a nos oferecer a salvação. Quando Ele dá a salvação é gratuitamente e não por nossos méritos. Todas as nossas justiças colocadas diante de Deus são trapo de imundícia. Deus nos salva pela graça, e graça é um favor gratuito a quem não merece. Então nós não merecemos. Primeira questão é essa: para a gente ser salvo, para Deus nos salvar, Ele dispensa nossos méritos, mas Ele dispensa também as nossas glórias, ou a nossa glória. Diz para que ninguém se glorie. Então Deus dispensa a nossa glória. Quantos estão lutando para se aparecer, para ser honrados por outros, achando que o serem honrados, o serem destacados, irão levá-los a merecer a salvação e a vida eterna? A glória humana, ela é vã e não serve de jeito nenhum para ser colocado em troca da nossa salvação. Para Deus nos salvar, Ele dispensa toda a glória humana. A salvação é de graça, a gente adquire pela fé, não de obras, para que não venhamos a gloriar-se diante de Deus e também dos homens. A glória humana, ela é pecado. Só Deus pode ser glorificado, só Deus tem a glória, e nós precisamos glorificar a Deus. Nenhum humano pode receber glória, nenhum humano tem glória que leva a merecer a sua salvação. Outro fator que eu quero destacar diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Para Deus nos salvar, Ele faz tudo por nós. Deus faz tudo pelas nossas vidas.
Ele se apresenta para nós, a gente vai ver que é realmente pecador, não merece nada. Ele então perdoa o nosso pecado, e ao perdoar o nosso pecado nos oferece então a salvação gratuitamente, nos dá a alegria de viver com Ele, desfrutar da vida com Ele, tanto agora quanto na eternidade. Deus é o autor da nossa salvação, do começo ao fim. Diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso número 18 e 19, verso 19. E então foi Deus quem veio ao encontro de Adão e Eva, depois que eles tinham pecado, e Ele veio oferecer para eles a salvação, oferecer para eles a nova convivência. Havia tido estribamento na convivência entre ser humano e Deus então tomou a atitude de vir para reatar os laços com o ser humano, e Ele é capaz de perdoar os nossos pecados sem que a gente mereça, e age na nossa vida, nos dando essa bênção de a gente receber gratuitamente a salvação e poder desfrutar dela, viver com Ele em nosso dia a dia. E ao então sermos salvos, a gente deve praticar as boas obras, porque já somos salvos e não para sermos salvos. Eu iniciei perguntando se você acha que o que tem que fazer para ser salvo, se tem que ter algum mérito, e nós destacamos que Deus, para nos salvar, Ele dispensa os nossos méritos, dispensa a nossa justiça própria, não temos justiça, nossa glória, aliás, é glória, nós não temos glória que leva a gente a merecer a salvação. Deus faz tudo por nós e nos dá essa bênção de viver com Ele, desfrutar da vida com Ele gratuitamente. Que eu e você entendamos isso e vivamos em submissão a Ele, para a glória e o louvor dEle. Que Ele assim te abençoe e nos abençoe. E eu quero orar com você neste momento. Muito obrigado ao Deus querido pelo privilégio de a gente poder cultuar ao Senhor e cultuar ao Senhor juntamente com os irmãos que participam conosco. Pedimos a bênção do Senhor sobre cada um deles e sobre nós também. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, e porque o Senhor nos dá a salvação gratuitamente, dispensando todo o mérito nosso, dispensando toda a glória humana, porque só o Senhor pode ser glorificado, e o Senhor faz tudo para nos restabelecer a comunhão com o Senhor e nos agracia com a bênção, os cuidados e a direção do Senhor em todo o nosso dia a dia. Te agradecemos por isso, te louvamos e esperamos sempre por Ti, e é através de Cristo Jesus que ao Senhor nós oramos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, te sustente, e até então a próxima oportunidade, com a permissão dele. Tchau, tchau.